Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, seguindo aqui o nosso amigo Padre Fábio, vamos ver nesta tarde o tema chamado a simpatia por Jesus, que devemos ter. E o Padre vai dizer, o Padre Fábio, que a simpatia por Jesus, nosso Senhor, é uma prova de santidade. Então vamos considerar aqui nessa tarde esta verdade explicada por este Padre. E diz ele: quando Jacó, exilado, habitava em casa de Labão, enamorou-se de Raquel, filha deste, e disse ao pai dela: eu vos servirei 7 anos se me quiserdes dar Raquel, vossa filha mais nova. E a Sagrada Escritura acrescenta: por consequência, Jacó serviu 7 anos para obter Raquel, e estes 7 anos o passaram para ele como alguns dias, tão grande era o seu amor por Raquel. Quanto a nós, não nos parece às vezes a vida bem longa e não nos pesam os dias? Não acaba a perseverança por nos fatigar e o dever não nos causa muitas vezes enfado? Há homens que desejam a morte em virtude da santa impaciência que experimentam por irem para a companhia de Jesus. O pecado, a facilidade de o cometerem, o temor de sucumbir nele, são-lhes insuportáveis e suspiram por Deus como se suspira pelo objeto do nosso amor ausente. Mas não é a estes desejos que o Padre aqui quer se referir. A nossa vida, e principalmente a nossa vida espiritual, arrasta-se penosamente por diversas razões. O caso de Jacó, que acabamos de ouvir, ele pastou aí na casa de Labão, hein? E os senhores sabem que em 7 anos não passam como 7 minutos, e nem 7 meses, são 7 anos. Mas o amor tem o poder de fazer leve o que é penoso. Em si mesmo, muitas coisas são penosas, muitas coisas são árduas, em si mesmas consideradas. Mas quando se ama a Deus e quando nós amamos as coisas que fazemos por Deus, o peso fica leve. Por isso nosso Senhor disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei, porque o meu peso é leve, a minha carga é ligeira. Quando nós colocamos na balança o Evangelho, é pesado. Quando nós colocamos numa balança o catecismo e o magistério da igreja, pesadíssimos. Mas quando colocamos no coração que ama a Deus, tudo isso se torna leve. Não pode ser um parto de mamute o cumprimento da lei de Deus. Se for, é porque falta amor na observância. Rezar não pode ser uma tortura. Se for, é porque falta amor à oração e falar com Deus. Praticar as virtudes não pode ser nem vergonhoso, nem constrangedor, porque sabemos que ao praticar as virtudes nos assemelhamos a nosso Senhor. Se for vergonha e for constrangimento, é porque falta amor ao se assemelhar ao modelo da perfeição que é o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Isso não tira que, com o passar do tempo, principalmente os mais velhos, tenham vivido um mundo diferente. Havia respeito, havia temor, havia moral em todos os lados. E os que entre nós possam estar com os passados dos 80, vê um mundo que pareceria um filme de terror, que virou realidade. E diante disso, muitos desejam morrer, que vira o último capítulo deste filme. Sim, mas se amamos os desígnios de Deus que os colocou na transição de tempos
para nós passados e para este horrível que nos toca viver, bom, quem ama a Deus estará conformado com os desígnios de Deus. Este princípio que ele fala da vida espiritual arrastada, isso serve tanto para os religiosos, mas também serve para os leigos. Porque muitas vezes nós rezamos, nós temos nossas devoções, mas a vida espiritual não só estão nestes atos de piedade, é uma contínua intimidade com Deus, é conseguir, mesmo nos afazeres mais simples da vida, estar na presença de Deus. A presença de Deus é a vida espiritual. E para uns também isso se torna muito pesado, pensar em Deus fora da oração, tentar elevar e conseguir as coisas mais simples da jornada para a Deus, se torna algo para uns insuportável, e tudo isso é porque falta amor a Deus. Se amássemos a Deus como Jacó amou a Raquel, 20, 30, 40 anos, 70, 80 passariam rapidamente, porque o amor faz o tempo correr velozmente. E não se sente o tempo, porque ele passa, porque o amor dá asas. É o que Santa Teresinha dizia: o medo me faz recuar, mas com o amor eu não só vou para frente, mas eu começo a voar. Quem caminha leva seu tempo, vai para frente, mas quem voa vai mais veloz. Este é o poder do amor, dá asas a tudo que se faz por amor. É duro ter que lutar constantemente contra as más paixões e é desanimador obter resultados tão pequenos. As tentações perseguem-nos, os escrúpulos cansam-nos e nossa molesta ambição limita-nos os nossos desejos a nos vermos livres desta miserável existência e seguros no purgatório. E por que temos esse desejo? Pergunta aqui o padre Faber. Porque não servimos a Jesus por amor. Às vezes querer ver-se livres do que Deus nos coloca, do combate que Deus nos deu para praticarmos as virtudes, é falta de amor, falta de estima, falta de simpatia por nosso Senhor. E aqui afirma o padre, porque não servimos a Jesus por amor. Se o servíssemos por amor, dar-se-ia conta o que se deu com Jacó. Os anos parecer-nos-iam dias por causada grandeza do nosso amor. Vejamos agora se nos é realmente impossível servir a nosso Senhor por amor. Aqui o padre vai dizer que já está estabelecido como princípio fazer prosperar os interesses de Jesus. É o que nós estamos vendo desde a nossa visita aqui neste mês. E que para obter este resultado, o melhor meio é a oração, que está ao alcance de todo mundo. Todos podem mover a língua, todos podem mover o dedo contando contas do terço do rosário. E se estão impossibilitados, podem rezar mentalmente. Todos podem. Em todo momento. Ora, só a escolha que fizemos deste meio eficaz faz presumir mais alguma coisa. É possível, sem dúvida, servir a Deus e fazer alguma coisa pelos interesses de Jesus com um coração árido e frio, tal e qual como podemos prestar um serviço a alguém de má vontade, e sendo-nos isso bastante penoso. Se com má vontade podemos fazer algo com desagrado, que é horrível fazer algo de mau gosto para alguém que é realmente desagradável, quanto mais podemos fazer para alguém que é a suma bondade, que não há defeito, que não há nenhuma mazela, que não há nenhum
há algo a aperfeiçoar, Deus é perfeitíssimo, em realidade Deus é a perfeição, a bondade. Se há pessoas desagradáveis somos capazes de servir, quanto mais a própria bondade por essência. Por que então não fazemos? Falta amor. Falta amor de Deus. Falta amor a Deus nosso Senhor. Mas não é possível servir a Deus pela oração, promover pela oração os interesses de Jesus, desprovido de todo sentimento de afeto. O ser humano é movido pela razão, pela vontade, mas o afeto facilita muitas as coisas. Muito. Insisto, todos nós, por seguirmos a nosso Senhor, estamos obrigados à caridade. Fazer a caridade para um infeliz, ingrato, é bem difícil, mas é possível. Mas fazer para aquela alma necessitada, grata e humilde, é sumamente prazeroso. Agora, esta diferença não se dá quando nós fazemos por Deus o ingrato, o infeliz, e o sumamente grato e humilde. Para quem faz por Deus, servindo a um e a outro, não faz a menor diferença, olhando enquanto a finalidade que buscamos fazer por Deus que devemos fazer a caridade para com o próximo. Mas humanamente falando, há uma diferença sim. Será humanamente mais prazeroso e agradável fazer a caridade para o grato e humilde. E será um pouco mais difícil para aquele ingrato que, mesmo menesteroso, é exigente, caprichoso. Mas quando se faz por Deus, por amor a Deus, isso que importa e se supera as dificuldades que os ruins sentimentos causariam. Uma oração dos lábios em que o coração não tome parte não é oração, é uma irreverência ou uma distração, um passatempo. Agora, quando é uma oração que os lábios se movem, o coração se inflama e tem este deleite por estar na presença de Deus, esta é uma oração diferente. Não vamos ser sempre realistas, hein? Pode ser que no final de uma noite, quando passaram-se muitos afazeres cumpridos, graças ao bom Deus, a nossa oração ficou por último, ela será penosa humanamente, mas o que ama a Deus vai rezar. Capengando, mas reza. Cochilando, mas reza. O corpo está esgotado, mas a alma não se deixa vencer. O amor faz com que possamos, inclusive, domar o nosso querido corpo, como dizia São Francisco, o irmão burro, que é o nosso corpo, que às vezes dando umas chicotadas ele emperra, mas a alma não emperra com ele, ela domina sobre as suas limitações. E exclama aqui o Padre Fábio: se eu pudesse persuadir pelo menos um de vós a orar assim, que alegria não seria para o céu e felicidade para Maria Santíssima. Maria Santíssima teve uma dificuldade muito grande na sua vida. Quando o anjo anuncia que ela vai ser mãe de Deus, ela fica grávida por obra do Divino Espírito Santo, e aí tem uma dificuldade. São José não sabe de nada, ela é noiva de São José. E o que acontece? Sua prima velha vai dar à luz. E o que Nossa Senhora faz? Corre para as montanhas de Judá. E quando 3 meses ela volta, tem todo o drama que os senhores já conhecem. São José fica receoso, pensa em abandonar Nossa Senhora, mas sabe de uma coisa? A caridade resolve tudo. A pressa em socorrer, com a mesma pressa que Nossa Senhora socorre Santa Isabel, vai ser a mesma pressa que Deus vai usar para socorrê-la, porque São José dorme e tudo está resolvido. Um sonho resolve todo o ocorrido.
Então, queridas almas, quando amamos a Deus e fazemos as coisas de Deus com diligência de Maria Santíssima, os perrengues que seguem das diligências ao serviço de Deus, referente às nossas obrigações, quem resolve? Deus. Por isso o famoso ditado, cuide das coisas do Altíssimo, e o Altíssimo cuidará das suas coisas. Isso é totalmente verdade. Não estou a dizer que devemos descuidar dos nossos deveres, prudência em tudo, mas o serviço de Deus, o serviço a Deus, sempre em primeiro lugar e com as maiores forças da nossa alma. E aí não faltarão forças para servir a Deus nosso Senhor, cumprindo os deveres que Ele mesmo nos deu. Então o Padre vai colocar-nos aqui alguns, para realçar essa simpatia por nosso Senhor, como prova de santidade, alguns elementos. O primeiro é ter zelo pela glória de Deus. O zelo é um cuidado extremo que devemos ter. Não ser mesquinhos com as coisas que nós damos a Deus. É outro adágio. Não se desperdiça o incenso que se queima a Deus. Tudo que se dá a Deus não é um desperdício. Então rezar, vamos perder tempo rezando? Nunca. Vamos perder tempo nos ocupando da glória do Altíssimo? Jamais. Todo tempo é bem empregado. Então esse é o zelo, cada vez fazer melhor, com esmero, com carinho. Segundo, susceptibilidade pelos interesses de Jesus. Preocupação. Hoje as pessoas vivem, eu falo entre nós católicos, as pessoas dormem e acordam e ninguém pensa em quantas almas foram para o inferno, quantos estão agonizando enquanto estamos aqui. Ninguém pensa quantos nasceram agora ou quantos estão sendo abortados, indo para o limbo. Muitas almas. E tudo isso rouba o que? A glória de Deus. Ninguém se preocupa com isso. Ou uns poucos, para não ser totalmente cruel nessa afirmação. E quem tem essa susceptibilidade pelos interesses de Jesus tem isso presente. Não é uma tensão nervosa, não é isso, mas é uma preocupação contínua. E se reza para impedir os males. Os agonizantes se reza pedindo a Deus arrependimento para que morram na graça do Senhor. As mães que estão pensando neste momento em abortar, que o seu santo anjo da guarda detenha essas mãos assassinas dos seus próprios filhos. Quem está agora à borda de pecar e levar alguém ao pecado, que Deus o freie. Devem ser estes os nossos pensamentos e, como vimos, muitos serão freados mesmo por esta oração tão simples, tão preocupada, tão sincera, porque corresponde com os desejos de Deus nosso Senhor. E terceiro, uma vida de solicitude pela salvação das almas. Falávamos e repetimos, cuidando das outras almas, a gente cuida da nossa. Então, buscando outras almas para que conheçam o nosso Senhor, vamos conhecê-lo melhor. Ensinando a doutrina, um catecismo, lendo um artigo, a vida de um santo, comentando com alguém. São Francisco de Sales dizia que a gente aprende mais ensinando. Podemos fazer isso? Alguém no desespero, aflito, fala, olha, sabia que São Fulano passou por isso? E o que ele fez? Confiou em Deus, faço o mesmo. Vamos rezar uma Ave Maria juntos. E assim temos zelo pela glória de Deus, buscando a salvação das almas. E aí esta alma estima Jesus nosso Senhor de verdade, tendo as preocupações de nosso Senhor e tendo a conduta de nosso Senhor reproduzida nos conselhos, nas intenções, sempre e continuamente. Então peçamos a Deus nosso Senhor, por intercessão da Santíssima Virgem, essa graça de ter esta estima, este amor, e aqui nos reduzimos também ao afeto, que o nosso coração arda de amor a nosso Senhor Jesus Cristo e a seus interesses e as suas preocupações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.